Hoje é dia de React. Vou fazer o React do vídeo mais famoso de matemática de 2023. Animation versus Math. Olá, meu nome é Daniel Nunes, você está no Tem Ciência e sem enrolação, vamos logo pro vídeo Animation versus Math. Eu vou fazer o React, na verdade vou fazer uma explicação de algumas coisas interessantes que aparecem nesse vídeo. Vamos lá. Esse vídeo viralizou, foi um vídeo incrível. Também assim, dá muito trabalho fazer animação. Tudo começa com o número 1. O número 1 é a base dos números naturais, né? Então nesse vídeo ele está considerando que 0 não é natural. Bom, ele usa o fato de que o 1 ele consegue gerar os outros números naturais, né? Ele consegue gerar o 3, o 4 e etc. Né? Isso aqui, assim, na verdade, o que ele está fazendo aqui é a axiomática de Peano, né? Você começa com o número 1 e você define o sucessor de um número qualquer natural, que vai ser um novo número natural, e é basicamente isso que ele está fazendo aqui. Ele está gerando todos os números naturais a partir da axiomática de Peano. Aí chegou no 10. É legal que ele repara que o 10 ali é um vazio, né? Por que ele faz isso? Porque o surgimento do 0, na verdade, ele veio como uma forma de você, na notação posicional, você dizer que você está ali com um espaço vazio. O conceito de 0 como número ele só surgiu muito tempo depois. Né? Então, por isso que eu, por exemplo, sou um dos que não considera 0 natural, simplesmente pelo fato dele ter surgido depois. E aqui ele chama atenção para esse fato. Ele está na notação decimal, né? Com aqueles algarismos de 0 a 9, ele consegue gerar todos os números inteiros positivos. Aqui ele vai brincando com a soma. A animação é muito bem feita, né? Chegou no 100, ficou feliz. Aqui, assim, basicamente é aquela ideia do infinito, né? A primeira ideia de infinito que vem exatamente dos números naturais. Você pode sempre somando novos números que você vai obtendo números cada vez maiores. Então, seria um primeiro conceito de infinito. Aqui ele está usando a propriedade associativa, né, da soma. Agora ele vai descobrir aí a subtração. Então ele vai subtraindo... Até então ele somava naturais e ganhava naturais. Agora ele vai subtrair naturais. E aí ele já saiu dos naturais, já chegou no 0. E agora ele chega no menos 1, nos inteiros. E agora, agora apareceu já assim, eu esperava que fosse aparecer números racionais primeiro, mas ele já colocou aqui a identidade de Euler, E elevado a π igual a menos 1, que é a identidade mais bonita da matemática. Já tem vídeo sobre isso no canal, inclusive. Então ele ficou intrigado. Opa! Esse daí foi bem legal. O que aconteceu? O E elevado a π é igual a menos 1, só que quando ele multiplica por π, ele vira menos i, ele vira um número imaginário puro. Então, ele vai para uma outra dimensão, né? Porque se você pensar no plano complexo, você tem a reta real e você tem ali um eixo imaginário perpendicular, que na verdade é uma outra dimensão. Então, quando ele se transformou num imaginário puro, multiplicando por i, ele sumiu ali da dimensão real. Ele quer fazer voltar aquele E elevado a π, mas ele não consegue. Bom, ele está aqui explorando os inteiros negativos, né? Menos com menos dá mais. Agora ele vai tentar a multiplicação. Ele deu aquela torcidinha ali para conseguir multiplicar. Ela dá 12, dá 12. Ele está escrevendo 12 de diversas maneiras diferentes, né? Isso tem a ver um pouco com o teorema fundamental da aritmética, né, que você pode decompor qualquer número como produto de primos, e aqui ele está exibindo 12 como diversas formas diferentes. Agora ele vai dividir. Esse aqui é interessante, né? Como é que ele está dividindo por 2? Ele está pegando lá o 6 e ele está subtraindo o 2 até chegar no 0.
né? E aí ele vai contar quantas vezes ele fez essa subtração, e o número de vezes, foi 3, é exatamente o resultado da divisão. Uma maneira legal de pensar a divisão. Ele faz com 3, ele faz com 1, e agora ele faz com 0. E aí entra num looping, né? Fica um processo infinito, não sai do lugar. Que aí seria uma outra forma desse vídeo mostrar um conceito em que aparece o infinito, né? Seria aí dividindo por 0. É indeterminado, de fato não tem um número que chegue a isso, mas o limite quando você está dividindo por 0, ele tende a infinito. Bom, agora ele descobriu a notação de potência, né, que é uma forma abreviada de escrever a multiplicação. Ah, aqui é legal, ó, que aqui ele está começando a exibir uma noção aí já de bidimensional, né? Ele está usando o fato de que 6 mais 2, ou seja, 8 ao quadrado, é equivalente, né, você pensar aí num quadrado de lado 8. Agora ele diminuiu para 4, né? Ah, e aqui ele adicionou um expoente, então agora ele está lidando com um cubo, né? O resultado dessa conta 4 ao cubo é igual você pensar num cubo de lado 4 e calcular o volume desse cubo. Agora ele passou para o cubo de quarta dimensão, né? O tesserato. E agora ele foi para a quinta dimensão. E esse resultado aí dá 1024, ou seja, um cubo de dimensão 5, ele tem volume, se ele tiver lado igual a 4, ele vai ter o volume igual a 1024. Bom, está trabalhando agora com os expoentes negativos, e isso vai fazer ele descobrir as frações. E agora ele vai aplicar as frações também nos expoentes e vai descobrir a radiciação. Coisa nova. Ah, que legal. Ó. Pela primeira vez ele colocou aqui um número irracional com a sua expansão decimal, que vai ter uma expansão decimal infinita e não periódica, né? Os números eles não se repetem num padrão. Ah, agora dá a raiz de menos 1. Ou seja, ele conseguiu recuperar uma parte daquilo que ele queria, né? Ele está querendo encontrar o e elevado a π, ele já encontrou o i. E ele começa a operar com isso e aqui, ó. I ao quadrado é igual a menos 1, né? Ele dá uma coçadinha na cabeça. E aí voltou ali o nosso amigo. Ele sai correndo. Ah, olha só que bacana. Aqui ele ia usar o mesmo truque, ele se multiplicou por i para virar um imaginário puro e escapar para outra dimensão. Só que aí o bonequinho ele lançou um i que vai bater nele e vai multiplicar e, portanto, o i ao quadrado é menos 1, ele vai continuar como sendo um número real. Ele não vai conseguir escapar. Foi o que aconteceu. Esse aqui também é legal, né? Porque ele dá essa esticada no e elevado a π e descobre uma relação muito importante dentro da matemática, né? Que, de modo geral, e elevado a i θ é igual ao cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Ah, então ainda nesse sentido aí de fazer e elevado a i θ, né, como cosseno θ mais i seno θ, isso daí mostra a ideia de que, na verdade, a gente está percorrendo arcos dentro de um círculo, né? No caso aqui, o círculo unitário. E aí, ao fazer a potência zero, né, elevado a zero, é como se fosse θ igual a zero, e aí ele volta para o ponto de origem. É muito bem feito. Ele tacou o sinal de menos para ele inverter o sentido. A animação é muito legal. Ah, legal isso aí, olha só. É a mesma ideia do círculo trigonométrico, né? Quando ele soltou ali aquele 4 e o inimigo ele incorporou aquilo como no expoente, é elevado a π sobre 4, aí ele percorreu um raio de um arco, né, de π sobre 4 radianos. Bom, funcionou uma vez, ele está tentando atirar de novo para ver o que acontece. Agora ele mesmo usa o i, né? E aí é como se ele tivesse se multiplicado por i, e isso faz com que você dê, na verdade, uma rotação
de 90 graus, né? Ele vai fazer isso aqui. Tá um pontinho ali. Ele fica se indagando o que seria esse pontinho. Tá vendo? Ele começa a descobrir as propriedades do plano complexo, né? O eixo vertical é o eixo imaginário e o eixo horizontal é o eixo real. E aí ele traça o círculo unitário, com aquele θ ali no meio, e isso é aquela notação que eu falei, né? O E elevado a iθ é nada mais nada menos que cosseno de θ mais I vezes o seno de θ. Então você consegue localizar qualquer ponto no círculo unitário através desse ângulo. Bom, aqui ele retificou o arco, né? Repara assim, que na hora que ele dá aquela batidinha e o arco fica reto, ele está começando a se interessar em calcular o comprimento de arco no caso desse círculo. Aí você tem essa formulinha aí, ó, θ vezes R. Se o arco percorre um ângulo θ, num círculo de raio R, θr é exatamente a medida do comprimento de arco que foi percorrido. Agora vai fazer algumas variações de raio, né? Diminuiu o raio, aumentou o raio. E aí ele testa diversos ângulos, né? Porque ele já entendeu que o θ está relacionado a essa coisa do ângulo dentro de um círculo. Aqui ele conseguiu recuperar o π, né? Finalmente conseguiu recuperar o π. Ele já tinha recuperado o I, agora recuperou o π. E aí ele vai fazer essa decomposição para você localizar os pontos num círculo, né, usando a função. No caso aqui ele está usando primeiro a função do cosseno, na verdade do seno, agora ele está usando a função do cosseno. Aí bateu com as duas. Porque o que acontece aqui? Vamos pausar num ponto interessante aqui. Ó. Essa forma de você localizar pontos num círculo, ela pode ser feita com coordenadas cartesianas, né? A coordenada x vai ser o cosseno e a coordenada y vai ser o seno do ângulo formado. Agora ele vai multiplicar por i o seno e ele vai ter uma rotação aí de 90 graus e vai ficar o seno e o cosseno indo no mesmo... acompanhando ali a mesma reta, né? Reta imaginária. Começaram a lutar de novo. Ah, esse aqui é legal, ó. Esse tá invertido. Já inverteu, tudo bem. Isso daí é o somatório da expansão de Taylor para E elevado a iπ. Porque, de modo geral, E elevado a x é essa série aí que você está vendo na tela, mas quando você substitui por iπ, você tem exatamente E elevado a iπ. E o que ele está fazendo? Ele está atirando no bonequinho os termos da série, né? E toda vez que ele bate ali, ele mostra a expansão decimal daquele termo, né? No caso aqui ele acabou de enviar o quarto termo da expansão de Taylor. Aqui ele arrumou um círculo, um disco, né? Um disco sólido, fechado, né? Tá rebatendo, multiplicou por 8. 8πr2 é o volume do cilindro. Né? Então ele bateu com o cilindro ali no inimigo. Tá usando o fato de que E elevado a iπ é igual a menos 1, né? Para gerar aquela relaçãozinha ali. Ele está modificando o raio do círculo, aí o bonequinho se multiplicou por menos 1 para sair do outro lado. Mesma coisa, ele está tirando os termos da série de Taylor, e aí quando bate, mostra a expansão decimal. Agora ele bateu ali com... eu não vi muito bem o que foi, acho que foi um cosseno ou um seno. Aqui, olha lá, ele está expandindo, né, escrevendo cosseno de θ, mas isso sendo θ, como sendo o cosseno hiperbólico mais 1 sobre i vezes o seno hiperbólico.
Então ele vai explorando aí diversas relações matemáticas interessantes envolvendo essas expressões. Agora ele formou uma tangente. Essa bolinha aí significa simplesmente assim que o argumento ele vai ser substituído pelo alvo, né? Ou seja, cada vez que ele disparar essa arma, ela vai bater no objeto e o objeto vai ser a f calculada nesse objeto que foi atingido, né? E a função é 9 vezes tangente de π a função. Então quando você bate no e elevado a π, que é igual a -1, você tem ali 9 vezes a tangente de menos π. E tangente de menos π é 0. É por isso que os termos vão se anulando conforme eles vão sendo atingidos. Repara assim que o formato do tiro, né? Não sei se dá pra ver aí, mas ele é uma curva de tangente, né? Ele vai atirando, vai matando esses termos E elevado a π. Agora ele jogou ali um ângulo de π, então ele vai fazer uma volta completa até o outro lado. Se deslocou ali na... Agora ele roubou ali o infinito do somatório, né, da série de Taylor. E agora ele vai colocar o infinito ali dentro. O que eu entendo disso aí é que, na verdade, agora é como se ele disparasse infinitas vezes a própria função, né? Então ele consegue matar um monte ao mesmo tempo. Agora aqui, cada vez que ele está disparando, ele está aumentando a dimensão, né? Ele começou ali, acho que R2, foi para R3, já está em R4. Não sei se ele chegou a passar para R5, mas ele está aumentando a dimensão, atirando ali. Aqui é legal assim porque a gente tem várias formas diferentes, porém equivalentes, de escrever E elevado a π. Isso vai gerar ali um megazord de E elevado a π. Agora ele atirou e o negócio não deu certo, né? Repara ali que tem um limite de x tendendo ao infinito, ou seja, a ideia é que basicamente assim, que limites eles são capazes de lidar com o infinito, né? E ele usou ali um símbolo de integral para se defender, porque a integral também é algo que lida com o infinito, né? Então, e aqui ele tem várias integrais interessantes calculadas nessa haste aí, né? Agora, se você reparar, o bonequinho ele está formando umas figuras, né? Ele formou agora um quadrado, ele formou agora um arco de círculo, né? E por que a integral está conseguindo bater nesses negócios? Porque a integral serve exatamente para calcular áreas, então a integral ela consegue dar conta do cálculo de áreas, mesmo ele usando figuras curvas. A integral foi inventada exatamente para isso. Ele fez uma translação vertical do círculo, né? Somando 9π. Aí ele está navegando aí pelo plano complexo. Ele vai pegar aquela função dele, vai apontar. Ah, isso aqui é interessante, ó. Repara que no chão, o que a gente está vendo aqui é um disco no chão. Portanto, a gente está agora, não está mais numa animação 2D, a gente está aí numa figura de 3 dimensões. O chão é um plano agora, ele não é mais uma linha. Isso é importante, porque repara que o inimigo está com uma integral na mão, uma integral simples. E aí é por isso que essa integral ela não consegue mais dar conta, né? Ela não consegue dar conta de integrar em coisas de mais dimensão. Então ela não é suficiente, ela quebra. Você precisaria de uma integral dupla, uma integral tripla para dar conta de volumes. Aí ele vai fazer um disparo imenso aí, né? E vai pegar de vez o bonequinho. Ele vai tentar fugir de novo. E aí o que ele vai fazer? Ó, multiplicou por um número grande,
Aí multiplica a velocidade para ele tentar chegar mais rápido antes que o outro consiga fugir. Ele pega ele, só que ele não transformou, então eles caíram no espaço imaginário, né, na dimensão imaginária. E você percebe que isso tá ruindo, né? Eu acho que essa parte dele ruindo, ele simboliza aí a dificuldade que números complexos trouxeram até para você entender mesmo a matemática, né? Agora eles fugiram, voltaram aí multiplicando por i de novo, eles voltaram para o mundo dos reais. Agora eles estão vendo ali a confusão toda e eles vão chegar num acordo, né? Ah lá. Fomos longe demais. Ah, ele tá falando pro outro sair, né? Pro outro ir embora. Entendi isso, né? Uma porta ali, olha lá. Ele escreveu a palavra exit, né? Saída em inglês. Ele tá pensando em como fazer. Ele multiplicou por i, vai simplesmente pro outro lado, né? Aí multiplicou por i a quarta, só que i a quarta é igual a 1, então ele não vai conseguir sair. É elevado a IP, ele está numa... Isso tem um círculo, né? Bom, ele tirou o i da expansão de Taylor, né? Então agora a gente tem aí a expansão de e elevado a π, que é esse somatório, né, de π sobre elevado a n sobre n fatorial. Ah, aqui é importante, olha só. No quadro anterior, ele substituiu a função fatorial pela função gama, porque o gama de n mais 1 é igual a n fatorial. E aí agora o que ele está fazendo é multiplicar os termos por 2, ele quer somar só coisas pares. Então, para que isso seja efetivo, ele precisa dividir por 2 no termo geral. É por isso que surgiu esse n sobre 2 aí, porque o somatório agora é somente sobre números pares. E aí surgiu esse gama de n sobre 2 mais 1. Só que π elevado a n sobre 2 dividido por gama de n sobre 2 mais 1 é exatamente o volume da bola de dimensão n e raio 1. Olha lá, a bola de dimensão 0 é um ponto, por isso que apareceu esse ponto aí. Dimensão 2, 3, 4, já está na dimensão 8, né? E por aí vai. Então assim, ele tá fazendo o e elevado a π é igual ao somatório do volume das bolas de dimensão 1 até infinito. Isso é bem interessante porque o resultado dá finito, porque as bolas elas vão ficando cada vez menos volumosas dentro de espaços de dimensão alta, né? Então a soma dos volumes todos ela acaba convergindo, ela não vai para infinito. Isso é bonito, hein? Acho que essa é a parte mais bonita do vídeo, na minha opinião. Eles têm aí esse somatório de todos os volumes, de todas as bolas, de todas as dimensões. Ele mete um i ali, só que é elevado a IP é igual a menos 1, né? Então o bonequinho some. Bom, e aí vem... Ó, tem 3 letras gregas aqui. A primeira, zeta, φ e delta. O zeta provavelmente é a função zeta de Riemann. Está relacionada aí a um dos 7 problemas do milênio. E é muito importante em teoria dos números. Esse φ eu acho que deve representar a função φ de Euler, que é outra função importante em teoria dos números, né? Que a função φ de n, ela diz quantos números são relativamente primos com n e são menores ou iguais a n. E o delta é uma coisa que está muito presente no cálculo, que serve para representar quantidades muito pequenas, né? Quantidades infinitesimais, para quem gosta de falar assim. E eles todos vão embora. Aí agora é uma parte aí que eu não sei se vocês conseguiram ver, mas lá atrás, de uma forma meio apagada, meio assombreada, está aparecendo uma letra que é uma letra hebraica, que se chama Aleph. O Aleph, ele serve para designar as cardinalidades infinitas, né? Então, assim, é como se eles tivessem ido embora com o primeiro Aleph, que é o Aleph 0, que é
a cardinalidade do infinito menor que existe, que é o infinito dos naturais. E aí você tem outros Alephs, né, porque você tem infinitos tipos de infinito. Então, assim, me parece que esse final, eu acho que ele é meio sugestivo, né, porque talvez tenha uma continuação em que ele vai explorar aí as cardinalidades mais altas, né. Bom, esse foi o React, eu achei muito legal essa animação, a animação dá muito trabalho. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça de deixar o like, se inscrever. Muito obrigado aos membros e até o próximo vídeo.